Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre... Tem um jogador de saída que não vai, pelo menos nesse momento, não vai deixar a saudade de ser Januário. Vamos falar também sobre o mercado da bola, já que tem aí gente falando em jogador misterioso, tem gente falando que queria que eu fale vizinho do papagaio, que o cara tá voltando pro Vasco. Vamos falar tudo isso. Já salve, salve galera do Vascão. Boa noite para todo mundo. E dia 15, às 9h30 da noite, a bola vai rolar em 2026, a estreia do Campeonato Carioca, Vasco e Macaé. E não vai ser a força principal, não vai ter Léo Jorginho, não vai ter nem o Vesca, hoje chamado de 12º jogador. Vai ser o elenco se apresenta no dia 2, que vai ter a prova de fogo, né? Mostrar para o técnico Fernando Diniz que pode ser útil ao Vasco ao longo da temporada. São os jogadores que, pelo menos inicialmente, o Vasco vai tentar negociar para outras agremiações, mas será um elenco mistura de time profissionais com time sub-20. Ainda tem a Copinha, que geralmente é em janeiro também, mas será esse da estreia do Campeonato Carioca. O time principal se representa no dia 14 e se prepara para o primeiro clássico, né, que será contra o Flamengo na 4ª rodada. E eu acho que vai ser o jogo da TV Globo, né, que parece a TV Globo vai transmitir todos os clássicos do Campeonato Carioca. Bom, e no final de janeiro já tem o Campeonato Brasileiro. Vai ser um baita de trabalho para nós jornalistas e torcedores, né? Haja ingresso para jogos sábado, meio da semana, final de semana, e competições simultâneas praticamente com o Carioca e o Campeonato Brasileiro, que olha, em fevereiro e em março as coisas vão ainda piorar em termos de competição, que estreia a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Haja, como vi aí a Gil Macedo do Arquivos da Colina dizendo que ela acaba gastando, um torcedor vascaíno acaba gastando dinheiro que ele realmente não tem. Olha tanta competição que o Vasco vai disputar, haja dinheiro para ingresso para isso tudo. E imagina quando você tem uma namorada, ou se for uma vascaíno namorado, pai, mãe, se tiver filhos, se tiver sobrinhos, para isso tudo, essas competições todas. Mas espero que mãos juntas, que Pedrinho, Felipe e o Ademar Lopes tenham sabedorias, que montam um time competitivo em 2026, que, enfim, o time dentro do campo corresponda a esse amor infinito da torcida, que já eu perdi as contas de milhares de vezes, de provas de amor genuíno da torcida. Falta um time dentro do campo. A única coisa que falta, aliás, a única coisa que a torcida pede. Ela não pede mais nada. Aliás, ainda doa. É um relacionamento tóxico, né? Um só uma parte dá e a outra tem dado. Então esperamos que no ano de 2005 haja esse encaixe de correspondência, de amor entre o time e a torcida. Bom, e o Lucas Oliveira não é mais jogador do Vasco, ele acertou com o Ceará, né? Vai jogar no Campeonato Cearense, a Série B, pelo vovô cearense. Terá a missão de tentar levar o Ceará
para a elite do futebol brasileiro. Eles caíram, aliás, foi a dupla cearense, né, os arquirrivais cearenses caíram juntos, o Fortaleza e o Ceará. Parece até que eles não queriam deixar a rivalidade de lado, os dois acabaram caindo juntos. O Lucas Oliveira vai lá disputar o Campeonato Cearense e o Brasileirão da Série B pelo Ceará. O Vasco vai manter 70% dos direitos econômicos e federativos do jogador. O Ceará continuará, vai ter 30%, uma eventual negociação. O Vasco, um clube que quiser comprar um jogador com o Ceará, vai ter que pelo menos acertar 70% com o Vasco. Mas não rolou dinheiro nessa transferência, um jogador livre. Boa sorte ao Lucas Oliveira. A gente pode desejar boa sorte, até porque não vai enfrentar o Vasco. E que no futebol as coisas mudam muito, de repente, quem sabe no Ceará melhore, seja um jogador que não foi São Januário, não vai saiu sem deixar saudade. Aliás, a última lembrança que a gente tem do Lucas Oliveira é a falha clamorosa na derrota de 3-0 para o Palmeiras. E acontece muito no futebol, aconteceu várias vezes no Vasco, aconteceu também nos rivais, de jogadores não deram certo num clube e dar certo em outro. Quem sabe se é o Lucas Oliveira, que era tinha um Pedrinho e um Felipe como ídolos, né? Desde a época do Tigre, sabe lá o porquê. Mas boa sorte ao Lucas Oliveira lá no Ceará. Bom, inclusive sobre o Lucas Oliveira, tentei falar com o empresário do jogador, já que a notícia em primeira mão foi do colega Vini Casagrande, né, sobre se realmente não está rolando transação, dinheiro nessa transferência, mas o Márcio Menfone não costuma falar mais detalhes dessas transferências de clientes deles de clube para o outro, mas fica aí registrado a saída do Lucas Oliveira no Vasco da Gama. Bom, desde quando o Flávio disse que há um camisa 8 que vai parar o aeroporto, bom, camisa 8 fora de série. Bom, o último camisa 8 que fora de série que o Vasco teve foi o Juninho Pernambucano. No Lion foi no Vasco, foi no Lion. O Lion principalmente foi o cara, né? Porque o Lion não ganhava campeonato francês, e quando o Juninho dezembro vai para lá, o Lion ganhou 5 franceses seguidos. E no Vasco foi campeão, 2 vezes campeão brasileiro, né? 97, 2000, campeão carioca, campeão da Libertadores, campeão no Rio São Paulo, inclusive fazendo gol de título. E ali tem vários gols decisivos, né? Na Libertadores classificou o Vasco para a final, fazendo gol contra o River Plate, que a torcida canta até hoje. Né? Tem final, um gol na final no Intercontinental contra o Real Madrid. Que pena que a zaga vacilou e o Real Madrid fez o segundo gol, né? O Real Madrid havia abrido o placar com um gol contra no nada, e o Juninho havia empatado e houve o segundo gol. Desculpa. Então o último camisa 8 fora de série é o Juninho Pernambucano, que o Vasco teve. Antes teve Giovani. Falam muito do Douglas Luiz, que era um cara que saiu muito cedo. Ele não esconde, ele sempre falou que gostaria de um dia retornar ao Vasco.
mas ainda ele tem mercado na Europa. Mas, de qualquer forma, se houver interesse do jogador, vontade do jogador, como houve com o Felipe Coutinho, é possível. Né? Mas foi atrás do empresário, do Douglas Luiz, né, que é o goleiro, que ele não costuma responder à imprensa. Mas eu sei que o soltador dessa notícia falou que ouviu do vizinho do Douglas Luiz. Olha, isso aí não é fonte confiável para mim. Parente, jogador, empresário de jogador, gente dentro do clube, ok. Agora, vizinho do vizinho, não parece, isso é aquelas fofoqueiras, né, que ficam, ouviu falar, pelo amor de Deus, soa mais fofoca. Mas a gente vai atrás de fontes confiáveis, até agora ninguém confirmou uma possível transação, uma possível volta do Douglas Luiz, mas também ninguém desmentiu também. Mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Eles não andam jogando no North, né, na Inglaterra, na Premier, mas ele está emprestado, pertence à Juventus da Itália. Não uma transação fácil, teria que o clube inglês abrir mão, o italiano também. Eu acho que seja para, no caso do Douglas Luiz, na janela de janeiro. Mas vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, porque no futebol tudo muito rápido. O próprio Felipe Coutinho tinha contrato com o Clube Árabe, mas ele quis voltar para o Vasco e acabou viabilizando, né, a volta dele para ser titular. Se for a vontade do Douglas Luiz, é possível. Mas nem o próprio jogador até agora se manifestou sobre o nome dele estava sendo ventilado no Vasco. Ele tem uma declaração lá atrás que ele falou que gostaria de voltar ao Vasco um dia. Assim como tem do Bruno Guimarães, que ele falou que quando ele voltar ao Brasil, quando for a hora dele voltar ao Brasil, tinha 2 clubes que ele sonhava em jogar: o Atlético Paranaense, que é um clube que ele foi criado, e o Vasco, que a família dele é vascaína. Mas não disse agora. Volta e meia, sabendo que o Vasco ainda não tem um outro investidor, o filho que ainda não rolou, ainda não tem nada contrato assinado. Tem um NDA que é ele está apurando os problemas financeiros do Vasco. E disso virar uma proposta oficial, há uma diferença. Mas, enquanto não rola isso, o Vasco não tem uma limitação financeira, inclusive foi o que o técnico Fernando Diniz falou na nossa última coletiva. Que eu saí, inclusive, comentando com quem quisesse, o próprio Léo Lacerda, com o Lineker, minha preocupação, porque ele deixou todo mundo preocupado quando não espera grandes contratações. Só isso mesmo. Mas a gente fica de olho aqui. Qualquer novidade, a gente volta aqui no canal Thiago Tocha. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. E o boa noite, com o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.